onipotente. E o texto que eu escolhi foi: Pedro é avisado. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado aí. Aleluia. Está em Lucas, capítulo 22 de Lucas, do versículo 31 ao 34. Amém? Vamos ler. Simão, Simão, eis que Satanás vos clamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes me negarás que me conheces antes que o galo cante. Deus amado, que mensagem poderosa no coração deste homem, Senhor. Só quem viveu a época e quem passou pelo momento sabe. Os tempos, Senhor Deus, também estão se fechando. E a igreja tem que tirar todos os petrechos e requisitos que te impedem, Senhor Deus, de fazer as suas propostas no coração dela. Nos guarda, Senhor Deus, nesse tempo. Nos livra do mal. E que o Espírito de Deus traga nesse momento, toda a mente, todo o coração, cativo a voz do Teu Espírito Santo. Ó Pai amado, desde a porta da igreja até o púlpito, fala conosco, Senhor. O Senhor tem falado através da leitura, Senhor Deus, ó Pai querido, que como é bom estar na casa do Senhor. Tu falou através dos cânticos, mostrando, Senhor Deus, como a igreja pode entrar no Teu aprisco e adorar o Teu nome, e como ela é poderosa de vivenciar as conquistas que o Senhor deu na história, porque ela singrou a carreira da fé, Senhor. E nessa manhã gloriosa, nós pedimos que o Senhor continue falando conosco, por meio da palavra de Deus. Nos guarda, nos livra do mal. Amém. Eu sei assim que 2 pessoas assim que teve um aviso sobre a questão do diabo. Um foi Jó. Jó fazia tudo certinho, fazia sacrifício, apresentava os filhos diante de Deus. Ele era um homem exemplar na sociedade, tinha conquistas extraordinárias, era um homem rico, poderoso, tinha tudo do bom e do melhor. E um dia, Deus permitiu que Satanás bagunçasse a vida dele. E essa bagunça não foi uma bagunça fácil de se suportar, irmãos. Porque quando Deus está vindo, Satanás vir para acusar os filhos de Deus, ele já antecipa: tem visto lá o meu servo Jó, homem fiel, temente a Deus e passa por longe do mal. Ele faz questão de apresentar ou de dar testemunho de uma pessoa. Querido, Deus dá testemunho da tua vida diante do inferno. Deus te apresenta constantemente diante das questões que você passa, ou que você vive. E Deus estava dando testemunho para o inferno de quem era Jó. E aí o Satanás debocha: debalde, tu tem dado tudo a ele, tu tem feito ele e cercado ele. A Bíblia fala que os filhos de Deus são cercados, né? Como a sebe de anjos, e o maligno não entra ali para perturbar. Tu tem cercado Jó, meu filho, tu tem dado tudo para ele.
Jó está debaixo da sombra do Onipotente. Ele está sendo cercado, protegido, guardado. E enquanto ele está sendo cercado e guardado, Deus está dando uma concessão. Vai lá, Debalde, tu tem dado tudo para ele, então vai lá e toca nos seus bens. Mas não toque no seu corpo. Você vê que Deus vai dando uma permissão. Ele não consegue nada, mata os filhos, tira as propriedades, tira tudo que tem, e vai arrancando tudo, mas a vida de Jó está intacta ainda. É uma das coisas que faz os homens mais desesperar no século 21, é esse secularismo, que é o ter e não o ser. É as propriedades e as conquistas que nós temos. Isso muitas vezes nos prende, nos segura. Não é que você não possa ter. Jó era rico e ficou mais rico ainda depois. Não é que você não possa ter e possuí-las, mas é onde está vivendo o seu compromisso e o seu coração com a grande proposta do reino. Isso que vai fazendo a diferença entre você ser e ter. Jó ele era um ser que adorava a Deus e andava com Deus. E o Satanás vem da outra vez, também tem dado saúde, tem dado tudo, permita que eu toque no seu corpo, pele por pele, osso por osso, e ele gemerá pela sua alma. Você sabe que a outra fraqueza nossa é a debilitação do nosso corpo. E Deus, Jesus, na sua onisciência, na sua grandeza, ele fala assim: não temas aquele que pode matar o seu corpo, antes tema aquele que pode matar o seu corpo e lançar tua alma no inferno. É os irmãos nas arenas dos leões morrendo e a igreja prevaleceu. A gente não trabalha nisso no altar de Deus, querido. Porque quando o dia mal bate a porta, e um dia ele bate querendo você ou não, ele bate a porta, e você tem que ter uma estrutura para que a tua vida não se desfaleça. E como você vai construir isso? Você vai construir isso entrando na sombra do Onipotente. Lembra da cidade de refúgio? A cidade de refúgio era constituída 6 cidades de refúgio de Israel, e delas os sacerdotes ficavam às portas. E se alguém matou alguém por um descuido e derrubou aquela vida e destruiu aquela vida, ele era considerado uma pessoa que poderia morrer a qualquer momento, porque o vingador de sangue, que é um dos parentes dele, do cara que morreu, poderia vir e matar o cidadão. Então essa pessoa ia para o sacerdote, se apresentava, e o sacerdote colocava elas nos muros da cidade de refúgio. E o vingador de sangue não tinha mais acesso para destruir a vida dele. Quando a gente fala assim, que nós entramos debaixo da sombra do Onipotente, nós entramos debaixo de uma cidade de refúgio. Que nós éramos pecadores miseráveis, longe da vontade de Deus e da direção de Deus, estávamos perdidos, e Deus nos encontrou e colocou debaixo da sombra do Onipotente, aonde nós podemos descansar. E quando nós entramos, a Bíblia fala que o maligno não tem mais acesso àquela cidade. O vingador de sangue, aquele que é parente, que queria destruir aquela alma, não tinha mais acesso. E você ficava guardado, abençoado. E quando nós entramos nessa cidade poderosa de refúgio de Deus, nós entramos debaixo da sombra do Onipotente. Porque o sacerdote era o guardião da cidade. E a história era que você só poderia sair dessa cidade se o sumo sacerdote falecesse. E aí você sairia livre para as outras atividades da vida. Mas aquele que entra debaixo da sombra do Onipotente nunca pode mais sair dela. Porque o seu sacerdote não morre.
O Cristo da tua vida não morre, Ele ressuscitou, está vivo, o teu sacerdote vive eternamente. Amém. Então você é convidado a entrar debaixo dessa sombra do Onipotente e permanecer nela. E como permanecemos nela? Alguns, na história de Israel, deram as escapadinhas debaixo da sombra do Onipotente. E Paulo é claro quando ele olha para aqueles discípulos, ele fala assim, aqueles homens que estão não aceitando Cristo, estão criando outro evangelho, eu entreguei a alma deles a Satanás. Eu entreguei a vida deles a Satanás, para que Satanás, Deus está falando aí com Paulo, assim, para que Satanás seja o professor da vida dele e a alma seja salva. Quer dizer que ele passe no estreito, apertado de vida, para que ele possa voltar ao caminho. Eu fico pensando como Deus tem esse cuidado, porque hoje a sombra do Onipotente para a nossa vida é a graça de Deus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dádiva de Deus. Deus está te cobrindo pela sua graça. E a graça, querido, é alguma coisa que ninguém merece. Mas nós recebemos porque nós cremos. E nós, com nossas falhas, com nossos defeitos, Deus abraça a nossa vida. E eu acho isso extraordinário. Que quando nós lemos um versículo, faz que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. E elas são a causa de nós não sermos consumidos. E eu fico, Deus, como é essas misericórdia? Eu abro a graça diante dessa geração, toda manhã, para que eles creiam no meu nome, para que eles entrem debaixo do refúgio da minha graça, da minha proteção. Toda manhã eu exerço, quando eles abrem os olhos, quando eles respiram sobre a terra, algo que possa produzir eternidade neles. Mas muitos não entram debaixo dessa graça. E olha, querido, essa graça ela tem dimensões entre a igreja, o sacerdócio e os ministros. E a Bíblia é bem clara, quanto mais luz de Deus você tiver, mais cobrança existe sobre os seus ombros. E aí, uma pessoa ávida fala, mas então, Deus, então é melhor a gente ficar mais no anonimato, né? Lembra quando Deus fala das finanças, fala assim, aquele que muito tem, mais lhe será acrescentado. E aquele que pouco tem, até o pouco que tem será tirado. Então é melhor ter, irmão. Por máximo que você acha que não, é melhor você ter a bênção, a graça, a direção, os dons, a presença de Deus, porque mais é acrescentado. E Deus faz assim, que existem revelações, existe capacidade de você entrar na presença de Deus, por coisas que Deus tem para a sua vida, e se você não entra e abraça o que Deus tem, essas coisas ficam à margem da sua caminhada. Porque Deus fala que aquele que se aproxima dele, creia que ele é poderoso para ser galardoador dos que creem, que os buscam, que adoram o seu nome. Ele fala assim, aquilo que os olhos não viram, e o ouvido não ouviu, e não subiu ao entendimento humano, Deus tem reservado para os que têm, para os que querem, para os que buscam. Então não é qualquer um que recebe, querido. Você que está aí sentado nesse banquinho agora da igreja, você pode receber muito mais do que o pastor que fala aqui na frente, muito mais. Deus pode lhe dar coisas que você nem imagina. E você pode realizar coisas que Deus vai realizar através da sua vida que você ainda nem pensou. Porque Deus se escolhe, porque Ele conhece o teu coração.
antes que você fosse formado lá no útero da tua mãe, eu te conheci. E no meu livro eu escrevi dias e determinei. Jesus é tão ávido de falar essas coisas para a gente através das Escrituras, porque ele mostra que quando ele estava andando aqui na face da terra e ele entrar em Jerusalém, ele fala para os discípulos: vai buscar o jumentinho, filho de jumenta, que está amarrado em tal lugar, assim. Mas Senhor, e se perguntar, ele fala que o Senhor precisa dele, está escrito. Zacarias escreveu que ele entraria em Jerusalém, sentadinho no jumento, filho. Está escrito, querido. E Deus escreveu sobre a sua vida, compete você buscá-lo para saber coisas que Deus já determinou para você. E quando você entra nesse crivo de Deus, a sombra do Onipotente, ela se apresenta para você de uma forma mais intensa, sabia? Você começa a fazer coisas que já Deus determinou. É por isso que Deus fala assim: quando eu fizer tudo que Deus mandou, eu vou ser chamado servo inútil, porque só fiz aquilo que Ele mandou eu fazer. Ele já mandou, irmão, Ele já escreveu. Quem vai exercitar a conquista disso é você. E Jó, Deus dá testemunho dele. Deus fala de Jó. E é gostoso a gente ver como ele prevalece diante de uma afronta do maligno. Eu quero falar uma coisa para você. O diabo, o Satanás, o nosso inimigo, porque o nosso inimigo não é carne nem sangue, então o Satanás, para chegar até você, ele usa mais a carne e o sangue, pessoas, para poder te entristecer, te magoar e ferir você. Satanás usa pessoas, autoridades, pessoas, grupos. Mas ele não pode vir contra você em espírito, só se Deus permitir. Nunca ele pode vir contra você em espírito, se não for permissão de Deus. Então saiba de uma coisa: quando você vir Satanás vindo contra você em espírito, saiba que Deus está por detrás disso, e adora o nome do Senhor, porque a vitória sua é maior do que você possa imaginar. Deus só permite coisas assim, irmãos, aquele que pode resistir até o sangue, que tem capacidade de lutar contra o mal, que se levanta com o escudo da fé, uma fortaleza interna, e a graça de Deus se apresenta e a sombra onipotente te fortalece. Porque a Bíblia é bem clara: o maligno não o toca. Mas as pessoas usadas pelo maligno podem tentar, e Deus pode também dar permissão. Por isso Deus fala: quando vier, que tua luta não é contra carne e sangue, então não olhe ele, olhe o Satanás que está por detrás dele. E começa a interceder e buscar a Deus diante das questões da vida. Eu me lembro de um cara que foi presidente do evangelismo da Batista Central, e eu nem era daquele grupo antes. Depois ele foi dirigente num grupo para a gente, ele pegou um pouquinho e nos orientou um pouco. Mas esse homem era o Francisco. Ele era engenheiro, um homem temente a Deus, buscava o Senhor. E lá no emprego dele, um cara se levantou contra ele com todas as forças e debilitou ele, tratou ele mal, e ele ficou muito mal, com muitas dificuldades, quis sufocar a estrutura dele de engenheiro e tirar ele do cargo que ele tinha e aplacar toda a estrutura da vida dele. Esse homem só continuou em oração e gemia. Diz os irmãos que contam para a gente: sua esposa ficou doente, sua família padeceu, e ele continuou. Mas, querido, quando Deus toma a sua dor, é complicado. Nem adianta você orar para que o cara seja perdoado. Deus visitou esse chefe e fez esse homem secar na cama.
Ele tinha prazer nisso? Não tinha, querido. Ninguém tem prazer de ver o cara morrer, mas o nosso prazer é ver a pessoa se converter. Tem um pastor que criou uma música que o Galo cantou. Aqui não sei se é em Lusiânia, aqui por lado, eu conheci ele. Ele cuidava de leprosos. Ele passava pela rua e o cara varria os passos dele enquanto ele passava. Esse homem andava debaixo da sombra do Onipotente. E ele disse: eu não estou aguentando mais o distrato, o desprezo. E Deus veio na vida daquele homem. E aquele homem perdeu tudo e começou a dar de joelho na cidade, porque não conseguia ficar de pé. Esse homem veio até ele para pedir perdão, e ele perdoou. Abençoou, como foi passado aqui pelo nosso diácono Sampaio. Mas esse homem morreu às mínguas. Querido, quando Deus toma a dor de uma pessoa que nem sabe o que pode acontecer. Eu me lembro que um dia estava eu e o evangelismo comentando sobre o pastor Vilarindo. Eu falo isso porque o temor de Deus bateu naquele dia no meu coração. Nós comentávamos como é que ele devia fazer e tal, que ainda não estava. A gente não sabia que o homem estava debaixo da sombra do Onipotente, como eu tenho consciência hoje. E nós comentávamos, e quando eu e o evangelista, ele era evangelista da igreja, eu era só um membrozinho. E quando nós comentávamos, ele olhou, parou um pouquinho e falou: irmão, eu estou vendo um anjo aqui na nossa frente, está escrevendo de trás para frente assim, estava escrevendo em hebraico, tudo que nós estamos falando. Oh, irmão, caiu um temor de Deus dentro do meu coração, e eu falei: Senhor, me perdoa, eu nem sei o que estava falando, Senhor, eu sou ignorante, Senhor, falo besteira. A gente, às vezes, não faz o que a pessoa faz, não trabalha como a pessoa trabalha. Eu era garotão e o pastor Velho fazia muito mais do que eu. Ele entrava no hospital nas madrugadas, orava pelas pessoas, ficava atendendo no gabinete, cuidando de problemas de pessoas, para que essas pessoas pudessem chegar ao céu. Eu estou lá, um meninote, um frangalho, que nunca passou por nada, comentando de alguém que está fazendo uma estrutura de Deus acontecer na terra. E eu fui aprendendo, irmãos, a ter zelo por pessoas que gastam a vida por este evangelho. Não me interessa, eu, se possível, tenho que ajudá-lo a fazer com que as bênçãos de Deus cheguem. E caiu o temor no meu coração: Senhor, tem misericórdia de mim. Nós oramos e nós interrompemos a nossa conversa tola e começamos a orar pelo ministério. Sabe o que é isso, querido? É que nós não temos a compreensão do que é reino de Deus. Para vocês entenderem isso que eu estou falando, Moisés era um homem muito manso. A Bíblia fala que como ele não existiu na terra, ele era um homem muito manso. E Deus levantou um homem muito manso para aguentar uma nação andando pelo deserto, porque a murmuração que tinha naquele povo, irmão, é fora do comum. Deus fez ele andar no deserto com esse povo, murmurando dia e noite. Mas o pior, que foi pessoas que já eram ligadas a ele, Arão e Miriam, começou a falar dele. Isso dentro da congregação, querido. Por isso, você está dentro da congregação, seja zeloso com o que Deus tem te concedido e oferecido para você. Dentro da congregação, eles começaram a murmurar de Moisés.
Na mesma hora, Deus feriu Miriam com lepra. E Arão correu para conversar com Moisés. Moisés, nossa irmã. Então, dentro da casa, querido, dentro da família. Que tinham recebido o melhor, sacerdotes de Israel. Miriam era profeta. Tinha a faca e o queijo na mão. Foram falar de um homem que estava carregando um peso nas costas que ele não tinha dimensão. E aí o mal entrou na casa dele, pegou Miriam, e Arão ficou desesperado. Já foi para Moisés para pedir perdão do pecado, e Deus colocou ela lá no arraial por 7 dias para passar a vergonha, até que Deus a curou. Sabe, amados, a gente não tem uma consciência de hierarquia, e não temos consciência de respeito, porque quando o zelo de Deus bate aí dentro de você, você cada vez mais procura conhecê-lo. E é o texto que eu li para vocês. O tempo está correndo, eu nem falei nada desse segundo homem. Simão era aquele homem afoito, um homem que tomava as decisões boas e às vezes ruins. Uma boa é ele confessar que Jesus era o Cristo, né? Bajonas, não foi nem carne nem sangue que te revelou isso, mas o meu Espírito te revelou. Traz o Filho de Deus Altíssimo. Quando Jesus perguntou quem ele era. Mas lá no Monte das Oliveiras, Simão Pedro guardou uma espadinha escondida. Quando Malco se aproximou, ele na orelha do homem. E aí Jesus colou e falou assim: olha, Pedro, com quem com a espada fere, com a espada será ferida. Eu não chamei aqui para você brigar em arma contra esses homens. Eu chamei aqui para você ser pescadores de homens. Você levar a grandeza do meu evangelho e arrancar a gente das trevas e transportar para o reino do Filho do amor de Deus. E Simão é encontrado com Jesus. Simão, Simão, Jesus falando para ele: eis que Satanás vos pediu para peneirar como trigo. Olha, irmãos, está vindo aí o Satanás diante de Deus de novo, para querer pegar um homem que seria uma resposta de Deus neste mundo. E aí Deus fala assim: eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece teus irmãos. Olha como Deus está falando para ele. Eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Quando se vai ter afrontas contra Satanás na jornada da nossa fé, nós temos que ter graça de Deus e ficar debaixo dessa sombra poderosa para resistir o mal. E ele fala assim: eu roguei por ti, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E ele, porém, olha como é a natureza humana, ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo tanto para a cadeia quanto para a morte. Irmãos, talvez essa pergunta seja para nós hoje. Eu estou pronto, será? Será que nós estamos prontos? Irmãos, muitos estão padecendo naquele presídio. E eu acho que alguns estão enxergando o propósito de Deus lá dentro, outros não. Talvez alguns se encontraram com Deus e estão intercedendo como eles nunca intercederam na alma e no coração. Foi bom? Não foi bom. Nós estamos aqui do lado de fora orando por eles. Não estamos? A igreja orou por Pedro para que Pedro saísse das cadeias. E nós estamos orando por eles. Mas não quer dizer que Pedro não teve a experiência com Deus lá dentro.
Deus teve a experiência dele. Pedro teve a experiência com Deus lá dentro daquela cadeia. Viu Deus tirar ele de lá com um anjo, e ele sair no meio daquelas guardas todinha, passar aleso sem abrir uma porta com chave. Deus foi abrindo para ele. Por causa de uma igreja que orou. Ele, porém, respondeu: estou pronto, Senhor. Aí Deus dá uma pergunta para ele: tanto para a prisão como para a morte. Aí Jesus fala no 34: mas Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes me negarás, que me conhece antes que o galo cante. Deus avisou para ele. Amado, se Deus avisar para a gente uma questão dessa na nossa caminhada da fé, meu irmão, se humilhe na mesma hora. Caia prostrado, peça perdão a Deus e fala: Senhor, me ajuda, Senhor. Não permita eu passar por essa vergonha. Não permita eu me declinar da grandeza desse teu nome. Me ajuda, Senhor. Porque, Senhor Deus, eu sou fraco, eu sou debilitado, eu sou preso a muitas coisas, e eu preciso que o Senhor me liberte. Eu preciso que o Senhor entre comigo, Senhor Deus, nessas questões, porque sem Ti eu não posso fazer nada. E entra na presença de Deus, irmão, derrama a sua alma. Não seja arrogante de lutar contra a voz daquele que te criou. E se derruba do teu pedestal e do teu altar e deixa Deus criar o altar dele na tua alma e no teu coração. Porque Deus está falando uma coisa séria para ele. Deus está falando assim: olha, eu roguei para que a tua fé não desfaleça. Deus não está falando assim: eu roguei a Deus para te tirar da peneira. Não. Eu roguei a Deus para que quando for peneirado, a tua fé não desfaleça. Está vendo o nível que Deus barganhou ali naquele altar? Eu não sei, irmãos, o que é ser peneirado por Satanás. Mas quando Pedro descobriu que o galo cantou, talvez foi a maior mensagem que Pedro ouviu no momento, o galo cantando. Quando o galo cantou, a consciência dele foi lá para baixo. Pequei contra o Senhor. Agora, querido, foram 3 dias de sofrimento nas mãos de Satanás. Não foi só um momento. Mas a Bíblia fala que Pedro chorou amargamente. Talvez ele meteu a cabeça entre as pernas e não teve coragem mais de se levantar. A proposta da vida dele ficou um frangalho. Mas como Deus rogou para que a fé dele não desfaleça, ele conseguiu chegar em arrependimento e clamou em lágrimas para que Deus pudesse reerguê-lo. Só pessoas específicas, Deus permite um teste desse nível, irmãos. Lembra de Paulo? Ele falou assim: eu resisti ao pecado, até não suportar mais, quase que eu desisto disso aí. Uma batalha com Satanás, para que a tua fé não desfaleça. Quando o irmão estava falando aqui sobre Pedro chegar até Jesus e Jesus chegar até Pedro e falar: tu me amas, Pedro? Vou abrir aqui num textozinho.
ressurreição de Jesus. Jesus aparece aos discípulos na Galileia e seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhe designara. Quando vieram, o abordaram-lhe, alguns duvidaram. Mas nesse texto aqui não. Eles chegaram. Ao chegaram diante de Jesus, Jesus dirige na orientação e vai na direção de Pedro e fala: Pedro, tu me amas mais do que a estes? Parecia que Deus estava falando assim: esses não me negaram, não é isso que Deus estava falando. Mais que esses que não fizeram publicamente uma confissão, que não me recebem mais, que não me aceitam. Jesus vai 3 vezes na direção de Pedro: tu me amas mais do que a estes? E na terceira vez, Pedro cai em si e fala: tu sabe todas as coisas, eu já não sei de mais nada. Eu fui falar alguma coisa, eu me dei mal. Parece que a maturidade de Pedro começa a aflorar diante de alguma coisa que Deus deseja. Porque Deus fala: quando tu te converteres. Pedro estava ali, mas não estava totalmente convertido. Ele estava se maravilhando. Mas quando ele nega, querido, ele viu Jesus curar o cego. Ele viu Jesus limpar o leproso. Ele viu Jesus levantar os aleijados. Ele viu Jesus ressuscitar Lázaro. Ele viu Jesus fazer coisas que marcaram a vida deles. Eles viram, eles não brincaram, eles viram Deus fazendo. E Deus chamando, ensinando, colocando eles no caminho. Eles viram, presenciaram isso. E aí Jesus chega: tu me amas? Oh Deus, eu sei, o Senhor que sabe todas as coisas, eu não sei mais de nada. Eu estou aqui, Senhor Deus, precisando das tuas misericórdias, precisando da tua graça. E aí Deus fala para ele: Pedro, quando tu te eras moço, tu era garotão, tu fazia o que você queria. Talvez você entrou aqui na igreja fazendo o que você quer. Ainda é garotão na fé, ainda está caminhando. E não é só para você não, minha boca está mais perto do meu ouvido do que de vocês. Tu faria o que tu queria. Mas quando tu ficares velho, olha quando Deus está falando, quando tu ficar maduro, quando tu te entender as coisas, outro vai pegar você pela tua mão e vai levar você aonde você não quer ir. Aí no preâmbulo Deus fala: isso Deus falava com que morte Pedro haveria de glorificar o Senhor. Você sabe o que está acontecendo aqui, querido? Uma confissão de que Pedro falou lá na frente, falou assim: eu estou disposto a morrer pelo Senhor. E lá atrás agora Deus está falando assim: ele vai ver com que morte ele vai glorificar o meu nome. Você pensa que é brincadeira, irmão? Não é fácil só carregar o nome de Jesus. Mas esses homens experimentaram coisas tremendas na vida e na alma e no coração. E não são todos que vão experimentar este nível com Deus. Mas Deus pode ter um aí, uma aí, que Ele quer fazer coisas para que o mundo creia que Ele foi enviado. Você entende? Quem vai construir isso em você é o próprio Deus. A gente não consegue, Deus fala assim: aquele que começou a boa obra em vós, Ele é poderoso para aperfeiçoar até aquele dia.
Deus é poderoso para aperfeiçoar. E você que não foi chamado para essa vocação, querido, saiba colocar em coração, em jejum, em oração, para que essas pessoas continuem sendo a resposta de Deus para a tua vida e para o reino do Senhor. Porque você vai construir expectativa de alegria e gozo na tua alma e no teu coração. Deus pode fazer pessoas aqui dentro ricas, e não são ricas por você viver só babescamente. São ricas para você enxergar a proposta que Deus escreveu a seu respeito. Descubra. E é gostoso, querido, que quando você faz na dimensão de Deus, o retorno dessa dimensão, você não tem nem consciência aonde vai parar. Quando você desprende de algumas coisas para o reino, não para pastor, não para líder, mas para o reino, você vai descobrir aonde esse reino de Deus vai levar você. Por isso, quando o povo andava no deserto, existia a coluna de fogo, iluminava o caminho, direcionava na noite e fugentava os animais que poderiam atacar a congregação. E de dia a sombra cobria, dava refrigério, dava socorro, dava amparo. Andar debaixo da sombra do Onipotente, querido, você está disposto a ver coisas que você não via. 10 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Você vai começar a enxergar Deus agir de uma forma que você nunca via. Puxa, Deus, na crise, guardou tudo que eu tenho. Por quê? Você soube investir naquilo que Deus te confiou. Ser mordomo fiel. As construções de Deus, ela é extraordinária quando você mergulha debaixo da sombra do Onipotente. Porque Deus vai construir dentro de você, irmãos. Uma das prerrogativas que está na carta de Tessalonicenses, capítulo 5 lá, ele fala assim, dai graça em todas as coisas, porque essa é a vontade de Deus. Às vezes você acha que não é, irmão. Mas quando você dá graças a Deus pelo bem ou pelo mal que está acontecendo na tua vida, você está falando para o inferno, Satanás, o meu Deus merece o meu louvor e a minha adoração no mal que está acontecendo comigo. Você adora a Deus e sabe que Ele é aquele que tem o domínio sobre as questões da vida. E é Ele que está permitindo, e não é você que está querendo, mas Ele está permitindo, e você reconhece Deus nos palmilhares da sua fé. E isso não é fácil, querido. Deus quer construir essa fortaleza na vida da gente. E aí Pedro, Deus fala, isso, Deus falava com que morte Pedro haveria de glorificar o Senhor. Uns falam que ele foi crucificado de cabeça para baixo, que ele disse que não era digno de ser crucificado como um mestre. Mas quando ele estava lá, ele não negou mais a Jesus. Por quê? Porque Deus operou nele tanto o querer quanto efetuar. Ele foi cheio do Espírito Santo. Querido, quer vencer, quer fortalecer a alma e o coração, busca Jesus e se encha do Espírito Santo. Hoje é tempo para a igreja se encher com o Espírito Santo. Se você não estiver cheio com o Espírito Santo, você não resiste o mal, não resiste às coisas que estão vindo e não permanece e nem prevalece diante das situações. Você tem que ser cheio e cheia do Espírito Santo. Não existe proposta maior para a igreja hoje. Enchei-vos do Espírito Santo. Deus quer fazer essa diferença em você. Ah, pastor, enche, querido. Se humilha, busca, pede, Senhor, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu preciso, Senhor, para arrancar essas barreiras, essas arestas, esses embaraços que me tiram da tua proposta. Porque o bom
chamado de Deus é que você complete a carreira da fé, porque o soldado que está sendo chamado, cheio do Espírito Santo, não se embaraça com as coisas dessa vida, mas prossegue para o alvo da soberana vocação, da qual Cristo tem para você. Não se prende, mas caminha, se levanta e busca aquele que pode fazer infinitamente mais do que você pede e pensa. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para essa igreja nessa manhã, e que Deus nos encha com seu Espírito. Vamos ficar em pé. Ó Deus amado, nós queremos te conhecer, Senhor. Queremos andar contigo, queremos receber, ó Pai amado, essa unção sobre as nossas vidas. Queremos ser cheios, Senhor Deus. Queremos ser cheios, Senhor Deus, sem Ti, ó Pai amado, nós não podemos fazer nada, e o Senhor é a esperança da glória para nossas almas, nossas mentes e nossos corações. Toma, Senhor Deus, ó Pai amado, as nossas vidas. Que nós tenhamos os olhos abertos, ouvidos abertos, um coração generoso e alegre, e andar contigo, Senhor. Que o Espírito de Deus, ó Pai amado, se revele, ó Pai amado, aquilo que o Senhor tem escrito sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações, para cumprirmos e fazermos aquilo que vai te agradar, Senhor Deus. Porque seremos chamados de servos inúteis, fizemos o que o Senhor escreveu nas nossas vidas para serem feitos. Pois é no Teu nome, Senhor Jesus, que nós oramos e já te agradecemos. Amém. Eu gostaria que os irmãos trouxessem aquela coisinha da oferta.